aqui. Uma notícia que vem da Argentina e que preocupa muito com relação a quem enaltece as democracias latino-americanas. Comentaristas e analistas políticos na Argentina soltaram um comentário que diz o seguinte: Milei agora ele tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, porque os socialistas são pistoleiros. Os socialistas são perfeitamente capazes de emboscá-lo e matá-lo. Eles sabem que o Milei, no caso, é um leão que ruge, que os jovens, que os desempregados, os pobres, os despossuídos estão com ele. Eles vão tentar matá-lo. Quer dizer, parece que a política socialista praticada na América Latina, quando eles se veem acuados, eles partem para o ataque, mas um ataque bastante violento, né? Já mataram um candidato a presidente na Colômbia, no Paraguai já teve ameaça contra candidato a presidente, aqui no Brasil nós já tivemos, agora na Argentina, mas a política argentina está praticamente decidida. A esquerda lá ela está totalmente fora de sintonia, ela vive um momento de pânico total, deu pane na máquina, né? Tanto que numa entrevista recente do presidente argentino, o Fernandes, perguntaram para ele a respeito do empréstimo de $1 bilhão que foi intermediado pelo Lula e pela dona Simone Tebet, né? Ele respondeu que a Argentina vai ter problemas com os dólares. Só que o problema é que a Argentina cresceu bastante. Só se cresceu negativamente, né? Eles insistem em dizer que o modelo político-econômico deles é de sucesso. Mas sucesso só para eles. Porque na prática ninguém consegue enxergar ou sentir esse sucesso. Nas Filipinas, as autoridades das Filipinas prenderam ontem, quarta-feira, uma drag queen que fez uma apresentação vestida de Jesus Cristo e ainda rezou a oração do Pai Nosso. A performance do artista Amadeu Fernando Pagente, 33 anos, causou grande polêmica no país asiático, onde a maioria da população é católica. Com o nome artístico de Pura Luca Vega, a drag queen foi acusada de blasfêmia e vários governos locais das Filipinas tornaram-o persona não grata por causa da apresentação feita nesse país. As acusações que o levaram à prisão são as de doutrinas imorais, publicações e exposições obscenas e espetáculos indecentes. Em sua defesa, o artista disse que não fez nada de errado e acusou as autoridades de prendê-lo por conta do grau de homofobia do país. Para ele, a performance foi arte. Disse ainda que não era um crime se vestir de Jesus, orar e cantar canções religiosas, rebolando eroticamente. Entre os críticos da drag queen está o padre Jerome Cecilano, da Conferência Episcopal das Filipinas, que considerou a apresentação como desrespeitosa e blasfêmia. É curioso, né? Eles exigem tanto respeito para com eles, mas eles não respeitam os que estão ao seu redor, né? E quando são criticados, como nas Filipinas, eles dizem que eles não fizeram nada de errado, tudo que eles fazem é arte, né? Não é para ofender, não é para desrespeitar ninguém, tudo é arte. A arte é um tanto quanto esquisita. Qual é
a outra notícia que eu tinha separado aqui para hoje. Tá aqui. Agora à tarde saiu essa nota. Senado desobriga governo de cumprir piso da saúde. Ao todo foram 63 votos a favor e 2 contrários à proposta contra o pagamento do piso constitucional votada no Senado. O governo está quebrado. A gastança está grande, o governo está quebrado e eles começaram a rebolar o dinheiro do caixa. Então, não paga lá para poder pagar aqui e assim por diante. É o tal do remanejamento. Né? O remanejamento. O texto do Senado desobriga o governo a destinar 15% da receita corrente líquida para a área da saúde, onde 20 bilhões de reais seriam gastos. O PL, em suma, compensa a perda de arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias dos estados proveniente da redução da alíquota em combustíveis. Então é aquele jogo, né? Vamos tapar um santo para vestir outro, vamos contentar um grupo de senadores, um grupo de prefeitos, um grupo de deputados. Esse governo também ele está bem, mas muito fora dos trilhos. Mas o dia de hoje ele é marcado pelo aniversário da nossa ilustre Constituição Cidadã de 88. Assim como a maioria das pessoas, principalmente o povo da esquerda, né, é a Constituição Cidadã pós-regime militar, pós-ditadura, né? E grande parte da população brasileira aprendeu, né, que essa foi uma Constituição pós-ditadura, né? Então é aquela coisa, tu bate na mentira 1000 vezes, essa mentira acaba virando verdade. Eles estão há 35 anos ou mais afirmando que democracia foi só depois da tal ditadura militar. Em primeiro lugar, nunca houve ditadura militar no Brasil. Houve um combate à implantação ou à implementação do socialismo no país através dos partidos da época, PCdoB, PCB, PSB, o próprio PT era bem jovenzinho, mas já ajudava a puxar essa carroça. A ditadura que o Ulisses Guimarães, na época, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, disse que tinha ódio e era tão dura que ele foi deputado eleito, né? A ditadura ela foi tão dura, gerou tanto ódio do Ulisses contra esse período, que ele foi deputado eleito pelo MDB e atuou como político até 88, quando entregou a Constituição escrita por políticos de esquerda que foram eleitos durante a ditadura, iludindo o povo com seus cantos de sereia, assim como vemos até hoje. Promessas românticas e, na prática, muito socialismo, muita corrupção, muita mamata para eles, e o povo, por óbvio, que o sustente. Esse discurso que a gente teve uma ditadura, que foi os anos de chumbo, isso não cola. Isso não cola mais, esse discurso não cola mais. Mas o povo, por incrível que pareça, ainda engole por puro desconhecimento da história e da política da época, né? E, pelo jeito, também não quer saber, né? O povo está mais preocupado com celular, com fofoca, com agitação de reality show, os reality show aqui da Câmara dos Deputados, do Palácio da Alvorada, e por aí vai. O que o povo precisa saber, ele não está nem um pingo interessado. Mas, indo um pouquinho mais além, a nossa Constituição, que diz ser uma Constituição cidadã, democrática, né,
como é que essa Constituição pode ser democrática e cidadã se nem o legislativo, nem o judiciário e, por vezes, nem o executivo a respeita? O que nós temos que comemorar de uma Constituição dessa? 35 anos onde, ano a ano, a Constituição vem sendo desrespeitada por quem deveria estar com ela embaixo do braço, aplicando e respeitando. A Constituição brasileira, ela é natimorta. Ela é uma Constituição escrita pela esquerda para preparar e deixar todas as brechas possíveis e imagináveis para que eles, né, e as suas gerações posteriores da classe política de esquerda pudessem implementar esse socialismo que a gente vive hoje. Nós não vivemos numa democracia liberal capitalista, nós vivemos exatamente num socialismo maquiado, né, maquiado de democracia, porque tem eleição, tem eleição para síndico, tem eleição para líder de bairro, tem eleição para conselheiro tutelar, tem eleição para, que mais? Para vereador, prefeito, deputado, estadual, governador. O país tem eleição demais para tudo. Só que aquilo que realmente ela deveria aplicar e deveria respeitar, ela não respeita. A nossa democracia se limita em eleição. Eleição. Até eu estava observando, até eleição de conselheiro tutelar parece uma eleição de partido político para alguma prefeitura, para algum cargo de extrema relevância, que fazem campanha e urna eletrônica. Esse povo que está aí buscando cargo como conselheiro tutelar, eles vão usar o cargo deles futuramente como trampolim político. E não vão fazer nada em prol da sociedade, porque o Conselho Tutelar nada mais é do que a polícia da família. Ele é um policial da família. Destruíram as famílias, tiraram o pátrio poder dos pais sobre os seus filhos, e aí precisa ter alguém para, de vez em quando, botar rédea na gurizada, né? Botar rédea nos pais, quem sabe, porque já estamos indo, se não para a quarta geração, de pessoas criadas na irresponsabilidade. Então precisa ter um policial da família, e esse policial da família é o conselheiro tutelar, né? Que também é pago pelo erário público. Mas voltando à nossa Constituição, vamos fazer uma comparação básica e rápida da nossa Constituição com a Constituição norte-americana, que data de 1787, tem 7 artigos, 26 emendas e é a mãe das constituições da democracia moderna. É o exemplo de Constituição. A nossa hoje está fazendo 35 anos e não ajudou em nada. E muita coisa que está escrito lá não pode ser aplicado porque falta regulamentação. E aí, ao invés de regulamentar, o que se faz? Emenda. A nossa Constituição. O Brasil hoje já faz muito tempo que o Brasil não é governado pelo que está escrito na Constituição, mas é governado, pautado nas emendas. As emendas. Em 236 anos de existência, a Constituição norte-americana foi emendada, em média, uma vez a cada década. Uma vez a cada década, a cada 10 anos. Enquanto a Constituição brasileira,
foi emendada mais de 10 vezes, apenas em um ano. Olha a diferença. Enquanto os americanos fizeram uma emenda a cada 10 anos, aqui foram 10 vezes em um ano. 10 emendas em um ano. Só em 2023 já foram apresentadas mais de 50 propostas de emenda constitucional na nossa aniversariante de 35 anos, a nossa Constituição Cidadã. Os constituintes brasileiros da época eram um grupo de políticos com a sanha de implantação do socialismo no país e já na época optaram por agir de forma sutil. Eles começaram tomando os espaços na imprensa, depois foram para salas de aula para formar a base militante, começaram a recitar as suas promessas românticas de desenvolvimento, de bem-estar social, só que na verdade o que eles mais realizam é corrupção, gastança, e o que eles mais buscam é manutenção no poder. Uma ditadura socialista camuflada atrás de eleições que só elegem socialistas, já que o espaço político, intelectual e de debate, ele está 99,9% dominado apenas pela esquerda. E a maioria desse povo que vem aí, porque eu sou pastor, eu sou conservador, porque eu sou empresário, eu sou conservador, porque eu sou de direita, porque eu isso, porque eu aquilo, esse povo aí vai mais buscar emprego na política e mamar nas tetas e aproveitar o poder que ele tem, pelo menos durante o seu mandato eletivo. Porque todos eles, no fundo, 90% do que eles pensam e do que eles praticam, mais praticam do que pensam, é agenda de esquerda. Assim como era o nosso antigo presidente. Eu sou da direita, mas o que ele praticou de agenda de esquerda e o que ele fez, qualquer governo de esquerda também faz, mas o povo parece que não consegue enxergar o que está embaixo do nariz. Mas tudo bem. Então, a nossa Constituição Cidadã, pobrezinha, tão jovem e já tão massacrada. Uma outra pauta que eu trouxe para hoje é a seguinte: a anatomia do Estado administrativo. Você, contribuinte, cidadão, aprova o Estado babá? A maioria das pessoas aprova. Não se pode culpar as pessoas pela sua devoção. A maioria delas vive sob o Estado babá, ou o Estado administrativo, como é mais formalmente conhecido. Elas pensam, imaginam, acham, e quem acha é porque não sabe absolutamente nada, então ela sai achando. Elas acham que o governo existe para gerir a sociedade e resolver problemas sociais para o bem comum. Mas para que mais serve o governo? Mas agora algumas pessoas não têm tanta certeza disso. O desastre da pandemia se desenrolou diante de seus olhos. Uma ordem governamental sem sentido seguiu-se a outra. Feche seu negócio, mantenha seus filhos em casa, fique longe do parque, use máscara para entrar na loja, tome vacina para manter o seu emprego. Esses decretos destruíram pessoas de todas as classes sociais.
Causaram danos e mortes devido a vacinas, cancelaram empregos e educação e separaram famílias. Eles evisceraram as liberdades das pessoas. A sociedade literalmente se desfez. Mas nem todos conseguem ver que o nosso próprio governo fez isto. Alguns estão cegos pela sua fé na benevolência das autoridades do Estado. Outros lutam contra a dissonância cognitiva. Traumatizados, eles vasculham as cinzas dos últimos 3 anos em busca de explicações. E aí vem a pergunta: por que o governo falhou? Não falhou. O Estado administrativo superou os seus sonhos mais malucos. O regime da Covid foi a sua maior conquista, pelo menos até agora. Para derrotar o coletivismo da Covid, devemos rejeitar o Estado babá. O Estado que tudo que diz, as pessoas obedecem. Dê-me a liberdade ou a morte, declarou Patrick Henry em 1775, instando a Segunda Convenção da Virgínia a entregar tropas para a Guerra Revolucionária Americana. Ele e os seus compatriotas lutavam contra a opressão da coroa britânica. Hoje, a nossa opressão não vem de terras estrangeiras, mas do nosso próprio Estado, que domina as nossas vidas de todas as formas concebíveis. Os revolucionários americanos não compreenderiam até que ponto o Estado controla agora as nossas vidas. Seus tentáculos estão por toda parte. Covid é apenas o caso principal. Nossos senhores tecnocráticos regulam as varas de pesca, a comida de cachorro, a flatulência das vacas e os buracos no queijo suíço. Eles supervisionam nosso discurso, emprego, contas bancárias e a mídia. Eles doutrinam nossos filhos, eles controlam a oferta monetária, a taxa de juros e as condições de crédito. Eles rastreiam, dirigem, incentivam, censuram, punem, redistribuem, subsidiam, tributam, licenciam e fiscalizam. É muita atribuição para o Estado, não acha? Não era para ser assim. O rei já governou a Inglaterra com poder absoluto. Séculos de luta e evolução social acabaram por produzir uma ordem jurídica radicalmente diferente nos países anglo-americanos. A arquitetura constitucional do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia não apresenta um executivo todo-poderoso. Em vez disso, para alcançar o Estado de Direito, as suas autoridades estatais estão divididas em 3 partes: poder legislativo, administração ou poder executivo e poder judiciário. Esses 3 ramos realizam trabalhos distintos. O legislativo aprova regras. A administração impõe e executa as regras. Os tribunais aplicam as regras a disputas específicas. Esta separação de poderes é a base do Estado de Direito. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil. O legislativo aprova regras que beneficia alguém ou que traga votos para eles. E o pior, hoje um dos maiores trabalhos do nosso legislativo é distribuir emenda parlamentar para curral eleitoral. Os nossos deputados, eles viraram, na verdade, despachante de verba pública para prefeituras do país e para curral eleitoral.
Os tribunais aplicam as regras a disputas específicas. Bom, essa parte aqui está meio complicada, porque depende do dia e do humor que os nossos magistrados acordam, eles até fazem a parte deles bem feita, mas conforme o humor eles passam a interpretar do jeito que quer, ou começam a criar um regramento novo, né? Uma lei nova, uma jurisprudência do além, né? Então, é uma comparação que a gente faz com um sistema democrático norte-americano comparado ao nosso, que se diz uma democracia, um Estado democrático de direito. Mantê-los separados nos protege. Se cada ramo puder fazer apenas o seu trabalho, o poder não poderá concentrar-se em nenhum deles. Nenhuma pessoa ou autoridade pode aplicar as suas próprias preferências. Como disse o economista Friedrich Hayek, é porque o legislador não conhece os casos particulares aos quais as suas regras se aplicarão. E é porque o juiz que as aplica não tem escolha em tirar as conclusões que decorrem do conjunto existente de regras e os fatos particulares do caso, que se pode dizer que são as leis e não os homens que governam. Com poucas exceções, o executivo não tem poder para fazer nada além daquilo que um estatuto especificamente prevê. Os órgãos governamentais, isto é, tudo o que não seja o legislativo ou o judiciário, incluindo gabinetes, departamentos, ministérios, agências, funcionários de saúde pública, comissões, reguladores, autoridades responsáveis pela aplicação da lei e inspetores, são supervisionados pelos outros dois ramos. Não conheço nenhum dever da corte que seja mais importante observar e nenhum poder da corte que seja mais importante aplicar do que o seu poder de manter os organismos públicos dentro dos seus direitos. Essa frase foi escrita por Lindley. Num caso, ele era um juiz Lindley, num caso de 1899 no Reino Unido. E ele complementa: no momento em que os organismos públicos excedem os seus direitos, fazem-no em prejuízo e opressão a indivíduos privados. Os indivíduos privados são os cidadãos. Mas isso foi lá atrás, 1700, 1800. Lenta, mas inexoravelmente, o terreno jurídico mudou sob os nossos pés. A separação de poderes ruiu. Afastamo-nos do Estado de Direito e voltamos ao governo por decreto. O controle não reside num monarca, mas numa aristocracia administrativa, política, profissional. O legislativo, em vez de promulgar regras, aprova estatutos que delegam autoridade para legislar. Eles capacitam a administração a fazer regulamentos, ordens, políticas e decisões de todos os tipos. O legislador abdicou de sua responsabilidade. O poder administrativo, e não o legislativo, é agora quem cria a maior parte das regras. Em vez de restringir essa prática como uma violação do princípio da separação de poderes, as cortes, há muito tempo, dizem: não tem problema. Não há problema nisso. E as cortes tendem agora a adiar a ação administrativa, mesmo quando o responsável ou a agência em questão
foge às linhas do mandato do estatuto. Os juízes não querem olhar muito de perto para ver se os funcionários estão agindo estritamente dentro dos limites da sua autoridade formal. Porque, afinal de contas, diz a história, os funcionários e os tecnocratas são os que têm experiência. As cortes agora deixam que as autoridades públicas façam o que acharem melhor no interesse público. Em vez do Estado de Direito, temos a trindade profana do Estado administrativo: delegação do legislativo, deferência do judiciário, deferência e discricionariedade. A discricionariedade para o executivo decidir o bem público. Então, delegação para o legislativo, deferência do judiciário e discricionariedade para o executivo. Em vez de separação, concentramos o poder. Em vez de freios e contrapesos entre os três poderes, todos estão na mesma página, cooperando para capacitar a gestão da sociedade pelo Estado. Autoridades e especialistas colocam a autonomia individual de lado em nome do bem-estar público e causas progressistas, digamos socialistas. A ampla discrição nas mãos de uma classe gestora tecnocrática tornou-se a base do nosso moderno sistema de governo. Muito moderno. Ao contrário da Covid, que transformou a sociedade com furor, o Estado administrativo triunfou lentamente ao longo de muitas décadas. Suas origens e momento exatos são assuntos de debate. Nos Estados Unidos, o New Deal abriu o caminho, legitimado pela Grande Depressão de 1929. O Reino Unido, atingido pela Segunda Guerra Mundial, dobrou o controle do Estado quando a guerra terminou. No Canadá, o paternalismo estatal faz parte da identidade nacional há muito tempo. Há muito tempo. Paternalismo estatal lá é cultura. Quaisquer que sejam as suas raízes históricas, o Estado babá administrativo está em ascensão. Em ascensão. Ele já saiu do mundo anglo-americano e já está bem enraizado na América Latina. E, por que não dizer, em muitos países da Europa. A discricionariedade é a premissa dita a conclusão. Considere um exemplo elementar de raciocínio dedutivo. Os gatos têm rabo. Félix é um gato. Portanto, Félix tem rabo. A premissa, gatos têm rabo, mais a evidência ou premissa menor, já que Félix é um gato, produz uma conclusão. Félix tem rabo. A conclusão pressupõe que a premissa esteja correta. O mesmo raciocínio simplista se aplica ao Estado administrativo. A premissa: os funcionários têm poder discricionário para decidir o bem público. Evidência: as autoridades exigiram uma vacina. Conclusão: o mandato da vacina é para o bem público. A conclusão decorre da premissa. Observe que a natureza da evidência, que não é sobre a vacina, não fala sobre a sua eficácia ou segurança. Não há evidências de que a vacina seja para o bem público. Em vez disso, a evidência mostra
o que as autoridades decidiram. Os funcionários têm o poder discricionário de decidir o bem público. Nenhum argumento pode desafiar a conclusão sem atacar essa premissa. Opor-se às políticas governamentais, oferecendo provas de que elas não são do interesse público, é uma tarefa tola. Dito de outra forma, bem público não é uma medida objetiva. Assim como a beleza, ele está nos olhos de quem vê. Uma vez que o Estado administrativo depende do seu poder discricionário para decidir o bem público, só ele pode definir o que significa bem público. O bem público do Estado não é o bem público que eu acredito que seja. Cada pessoa olha o termo bem público e imagina uma série de coisas totalmente diferentes. Mas nós temos que aceitar que tudo que o Estado babá promove para a sociedade é para o bem público. As políticas fazem escolhas. Escolhas refletem valores. E os valores são políticos, não factuais. As evidências podem ser relevantes, mas nunca determinantes. As evidências, elas aparecem como uma avalanche de dados que mostram que os carros elétricos não proporcionam benefícios ambientais comparáveis. Não anulará as regras que obrigam à venda de veículos elétricos. Através de suas próprias lentes ideológicas, os governos decidem onde reside o interesse público. E eles implantaram ou habituaram as pessoas a simplesmente obedecer o interesse público promovido pelo Estado, justamente nesse período de 3 anos da pandemia. Até o outro dia não se ouvia falar em carro elétrico. Hoje, pelo bem do aquecimento global, nós vamos tocar fogo nos carros com motor a combustão e todo mundo vai se encalacrar endividado para ter um carro elétrico. E tudo porque é uma decisão do Estado babá que diz que isso é de interesse público. Argumentos que desafiam as políticas da Covid, por exemplo, são abundantes. Os bloqueios causaram mais danos do que benefícios. As máscaras não impediram a propagação do vírus. As vacinas não eram vacinas e os seus riscos superavam seus benefícios. A propaganda causou medo desnecessário na sociedade, pânico. Teve gente que morreu de medo. A censura médica impediu os médicos de falar a verdade. Essas objeções erram o ponto da questão. Elas argumentam, utilizando provas de maus resultados, que o bem público não foi alcançado. Mas os funcionários do Estado não têm de demonstrar que as suas políticas alcançaram o bem público, uma vez que o significado de bem público depende deles. Paradoxalmente, criticar as políticas do Estado legitima o seu controle. Alegar que os confinamentos são maus porque causam danos implica que serão bons se funcionarem. Desafiar os mandatos das vacinas porque as vacinas são perigosas ataca as vacinas, não os mandatos. Se as políticas são más apenas porque não funcionam, serão boas quando funcionarem. Quando a loucura da Covid começou, as pessoas pensaram que a lei a salvaria. Alguns encontraram advogados para enfrentar as regras. Outros desafiaram as restrições e contestaram suas multas. Esses esforços não conseguiram virar o jogo. Os tribunais
não repudiaram o regime pandêmico. Isso não surpreende, uma vez que as cortes ajudaram a estabelecer o estado administrativo muito antes de existir o vírus da Covid. O estado babá não é neutro e também não é benigno. Existe para existir. Ele controla para controlar. O público foi persuadido de que a administração pública é indispensável. A vida moderna é demasiado complexa, pensam eles, para não ser gerida por uma burocracia expansiva e experiente. Eles foram ensinados, as pessoas foram ensinadas a confundir autoridade com substância. Como escreveu o filósofo Ivan Illich, as pessoas foram educadas para confundir a existência de instituições com os objetivos que as instituições afirmam perseguir. O tratamento médico é confundido com cuidados de saúde. O trabalho social com a melhoria da vida comunitária. Saúde, aprendizagem, dignidade, independência, esforço criativo são definidos como pouco mais do que o desempenho das instituições que afirmam servir estes fins. A gestão da pandemia pelo Estado prejudicou mais do que ajudou. Conforme o professor Dennis Rancourt afirmou no National Citizens, em Ottawa, no Canadá, não sou eu que estou falando, é um professor canadense, e o Canadá foi um dos que mais aplicaram o regramento pandêmico. Se os governos não tivessem feito nada fora do comum, não tivessem anunciado uma pandemia, não tivessem respondido a um presumido agente patogênico da forma como fizeram, não teria havido excesso de mortalidade. Mas o desempenho do Estado babá nunca é revisto ou comparado com as alternativas, porque se pensa que não existem nenhumas. Só o Estado é a alternativa. Esse é o verdadeiro triunfo do Estado administrativo. Ele domina a sala, mas é considerado simplesmente parte da mobília. Pessoas livres agem em conta. Pessoas livres agem sem levar em conta o bem público. Aqueles que se encolhem diante dessa noção sucumbiram ao nosso admirável mundo não tão novo de subserviência, empobrecimento coletivo e crenças concorrentes. É claro que, no geral, agir livremente no nosso próprio interesse aumenta o bem-estar do todo. A mão invisível do livre mercado produz prosperidade de uma forma que nenhum conjunto de políticas estatais jamais conseguiria fazer. Mas nem a segurança, nem a prosperidade são o que torna a liberdade correta. A liberdade não é apenas o meio para o bem-estar e bons resultados, mesmo que funcione dessa forma. Volto a citar o Friedrich Hayek. A liberdade concedida apenas quando se cabe. A liberdade concedida apenas quando se sabe de antemão que os seus efeitos serão benéficos não é liberdade. Com poucas exceções, o problema não é o conteúdo da política, mas a sua própria existência. Se os confinamentos tivessem sido bem-sucedidos, ainda assim teriam restringido as pessoas contra a sua vontade. Se as vacinas fossem seguras e eficazes, os mandatos ainda afastariam as decisões médicas dos indivíduos. Essas políticas estavam erradas pela coerção que impuseram e não pelos objetivos que não conseguiram alcançar. A presunção dos nossos funcionários públicos
tornou-se intolerável. A maior parte das políticas públicas, boas ou más, é ilegítima. Não há dúvida de que há assuntos, relações externas ou infraestruturas públicas, onde a política governamental pode ser necessária. Mas estas são exceções à regra geral. A vida das pessoas é das pessoas. O poder absoluto do rei servia a ele, não a seus súditos. As pessoas que acreditam que o assunto administrativo é diferente foram enganadas. Ao debatermos as sutilezas da política, discutimos nas margens e rendemos o campo de batalha. Dê-nos liberdade, poderíamos dizer, ou apenas faça o que achar melhor. Conforme citado por Patrick Henry, não ficaria nem um pouquinho impressionado com a nossa realidade. Este artigo, na verdade, ele é um capítulo do livro Canary in a Covid World, escrito pelo C.H. Klotz. O título do livro é Canary in a Covid World: How Propaganda and Censorship Change Our World. É bem complicadinha a coisa. A coisa é bem complicadinha. Não é como a gente vê nas manchetes sensacionalistas, nos vídeos sensacionalistas de políticos no YouTube, no Instagram. A coisa ela é bem mais complexa. Bem mais complexa. 20h49. Eu acho que dá tempo para o outro tema que eu separei para hoje. Eu acho que dá. Falando em democracia, falando em socialismo, em Estado babá, podemos falar do momento político argentino, que pode refletir, pode ser o reflexo da política eleitoral do Brasil em 2026. Porque tudo que acontece na Argentina, algum tempo depois, acontece igual ou muito semelhante. O movimento austro-libertário tem as melhores ideias. Elas continuam sendo discutidas, elaboradas e defendidas intelectualmente. Mas como as ideias certas podem ser implantadas? De que adianta estar certo se a realidade é de esquerda? Na verdade, a maior parte da população, ou pelo menos a opinião pública, parece estar se afastando cada vez mais da esquerda, com a cultura do cancelamento, a histeria climática, um estado de bem-estar social em expansão e impostos e taxas cada vez mais elevados. As ideias e teorias certas, elas existem, mas ainda não foram postas em prática com sucesso. Como isso pode ser mudado? É claro que as ideias são importantes, mas também devem ser divulgadas de baixo para cima, das raízes à superfície. É um processo árduo. E houve um progresso inegável nos últimos anos. No entanto, o zeitgeist da esquerda está passando por cima das liberdades dos cidadãos, quase sem impedimentos. Mais chocantemente durante a crise da Covid-19. A esquerda tenta pintar qualquer um que se interponha no caminho do seu zeitgeist, ou seu mundo ideal, como um extremista, um negacionista. Neste contexto, o que seria uma estratégia bem-sucedida para combater a esquerda? O Rothbard abordou essa questão num artigo no relatório Rothbard-Rockwell, intitulado Populismo de Direita, uma estratégia para o movimento paleo.
Sua contribuição é inovadora e voltada para o futuro. O Rothbard antecipa os sucessos de Donald Trump nos Estados Unidos e, mais recentemente, de Javier Milei na Argentina. Javier Milei está causando um impacto em todos os lados, desde que venceu as primárias para a presidência da Argentina no dia 13 de agosto deste ano. Na mídia alemã, ele é descrito como de ultradireita. Recentemente, o Financial Times tratou do anarcocapitalista confesso numa coluna, na qual o autor insinuava que o libertário Javier Milei seguiria a estratégia do populismo de direita. Isso levanta a questão de se essa afirmação é verdadeira e o que é exatamente este populismo de direita. Segundo Rothbard, o programa do populismo de direita inclui 8 pontos, 8 itens: cortes fiscais, redução radical do estado de bem-estar social, ou seja, enxugamento da máquina estatal e fim das bolsas, dos programas sociais, abolição de privilégios para minorias protegidas. Aqui no Brasil, se a gente for comparar, minorias protegidas, negros, mulheres, LGBTs, criminosos na penitenciária. Esmagar criminosos, livrar-se dos vagabundos, abolição do Banco Central, um programa America First, antiglobalista e isolacionista, defesa dos valores familiares tradicionais. Estes são os 8 pontos do populismo de direita que o Rothbard teorizou. Na verdade, o manifesto eleitoral de Javier Milei está muito alinhado com o populismo de direita. Milei quer reduzir radicalmente os impostos. Ele não se cansa de chamar os impostos pelo que são: roubo. Ele também quer destruir radicalmente o estado de bem-estar social socialista e gosta de ilustrar a redução dos gastos do governo e a sua proposta de reduzir os ministérios argentinos de 18 para 8. Imagina que no Brasil, que nós já estamos nos 36, 37, quantos ministérios a gente teria que cortar aqui no Brasil? E ele intitula esse corte de ministérios como Plano Motosserra. Pretende reduzir radicalmente o Estado. Milei fala repetidamente da igualdade perante a lei como um princípio liberal fundamental e quer abolir os privilégios para as minorias. Como resultado, ele entra repetidamente em conflito com feministas radicais que defendem privilégios legais para as mulheres. Como um exemplo, a prisão de criminosos também está na agenda. A liberdade de armas está em seu programa para que as vítimas possam se defender e não apenas ficar à mercê dos criminosos, que não pedem e nem querem autorização para andar armado. Aqueles que se recusam a trabalhar não serão mais suportados pelo Estado. Porque o programa social cria uma classe preguiçosa, né? Tem muita gente aí que, em vez de buscar trabalho, produzir alguma coisa, arruma um Bolsa Família, mais um Vale Gás, mais um Vale Transporte, mais um Bolsa não sei o que, mais um cartão não sei das quantas. É do governo federal, é do governo estadual, é do governo municipal. Se fosse só o governo federal que promovesse programa social, mas programa social existe de cima para baixo. É federal, estadual e até municipal em algumas ocasiões. Milei também tem o 6º ponto de Rothbard em sua agenda, que era abolir o Banco Central. Usando a retórica populista de direita, ele pretende fisicamente
explodir o Banco Central. Ao fazê-lo, eliminaria o poder de um dos bancos centrais mais inflacionários, que financiou voluntariamente todos os programas de gastos dos governos peronistas e kirchneristas. Ele quer dolarizar o país e abri-lo à concorrência monetária. E é por causa desse modelo de pensamento, de agenda, que a esquerda começa, de alguma forma, a articular. A esquerda argentina já veio buscar a ajuda do Lula para liberar um empréstimo de $1 bilhão. Tá? Eles continuam utilizando a máquina estatal para propagar a sua propaganda enganosa para o público. E vão tentar, de todas as maneiras, denegrir a imagem e as ideias do Javier Milei. Os sucessos de Milei tornaram-se um tema de conversa diária, especialmente no mundo hispânico. Fala-se de Milei com espanto e apreço. Conhecidos e amigos enviam pequenos vídeos das joias retóricas. Independentemente de o carismático Javier Milei vencer as eleições, a sua campanha desencadeou um movimento que fez boa parte da população, pelo menos na Argentina, começar a pensar melhor quando a classe política lhe apresenta um projeto. O seu trunfo nas primárias pode ser mais significativo do que se imagina. O fato incrível é que ele é bem sucedido. Com um populismo de direita, num país degradado com a sua personalidade carismática, com uma retórica agressiva, nada é impossível. Até um libertário pode vencer uma eleição democrática. Então essa é a realidade argentina. E que é muito bom acompanhar o que se passa na Argentina, porque sempre respinga alguma coisa por aqui. Senão é uma cópia do cenário argentino que se instala em ano de pré-eleição presidencial aqui no Brasil. 20h59. O Bunker Podcast desta quinta-feira vai ficando por aqui. Estamos com 22 graus. Deve estar... Não está chovendo. Eu retorno sábado no mesmo na mesma bate-hora, mesmo bate-local. Quem está conectado no Bunker da Cultura Web Rádio continua com a melhor programação da web e a melhor companhia musical. Uma boa noite a todos e até lá!